Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui hoje, dia 10 de novembro, e vamos trazer um convidado muito especial, com um tema extremamente importante que gera muitas dúvidas, com certeza gera muitas dúvidas. A Lei Maria da Penha, se aplica ou não à violência doméstica contra homens? E o nosso convidado é o professor Hamilton Rangel Júnior. Tudo bem, Hamilton? Tudo bem, Ana? Como vai você, nossos ouvintes? Tudo bacana? Ótima! E com você aqui, melhor ainda. Muito obrigada por estar mais uma vez conosco. Você sabe que é um prazer imenso estar com você a cada assunto, a cada momento que está aqui compartilhando o seu conhecimento conosco. Hamilton, atrasou um pouquinho aqui. A gente teve um problema técnico, então, infelizmente, a gente não vai ter o tempo que gostaríamos. Então, desde já, eu vou passar para você o assunto, para que você possa trazê-lo dentro desse tempo que nós temos. E, claro, a gente vai até falar para os nossos ouvintes, sugestões, perguntas, podem mandar, que depois você terá a oportunidade de estar aqui conosco mais uma vez. Ana, esse tema da Lei Maria da Penha, desde lá de 2006, quando essa belíssima lei foi aprovada para resolver um drama social terrível, a violência doméstica, a partir do caso trágico da própria Maria da Penha, desde aquele tempo existe um debate largo sobre se ela também poderia ser aplicada à violência doméstica praticada contra homens. E o que a gente observa é que esse tema ele é objeto de um fenômeno da vida social muito comum. Sabe, Ana, aquela situação em que quando o jovem adolescente finalmente consegue uma namorada, né, consegue uma grande conquista da vida dele, então todos os demais ao redor passam a ser desprezados por ele, né? Ele deixa de dar atenção para a mãe, começa a desprezar os amigos, começa a ficar uma pessoa triste, rancorosa. Isso acontece também na vida institucional. Às vezes a sociedade faz algumas conquistas e o deslumbramento por essas conquistas acaba fazendo que as pessoas menosprezem outros aspectos da vida em sociedade. Não é? A psicóloga, na verdade, a jornalista que fez doutorado em psicologia social, a Elza Pádua, chama isso de esquizofrenia social. Muitas vezes nós, quando conquistamos um bem, algo bom, acabamos perdendo a noção do que é bom para todos também. E usando esse bem para praticar o mal. Olha que coisa mais estranha. Quando estudamos direitos humanos, nós chamamos isso de distorção da dignidade humana. Não é? Nós perdemos a noção da dignidade do outro para tentar proteger a nossa. Isso é um comportamento esquizofrênico mesmo. E o caso da Maria da Penha é emblemático, porque a Constituição Federal ela veio com uma grande novidade em 88, dizendo assim, homens e mulheres são juridicamente iguais, lá no inciso 1º do artigo 5º. Ora, se homens e mulheres são juridicamente iguais, não há por que fazer diferença entre a dignidade de um e outro. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e melhorou a coisa. Ele julgou 2 ações em 2011, dizendo que, olha, as relações familiares, domésticas, são todas legítimas, heteroafetivas ou homoafetivas, ou seja, a vivência doméstica envolve homens e mulheres igualmente. Muito bem, diante dessa igualdade jurídica entre homens e mulheres e da igualdade das relações domésticas todas, muitos juízes no Brasil, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, inclusive o TJ do Mato Grosso do Sul, chegou a ter uma decisão colegiada, no sentido de que, então a Lei Maria da Penha, apesar de mencionar apenas a mulher, a violência contra a mulher, ela se aplica perfeitamente à violência doméstica contra o homem.
a chamada, nós chamamos isso de interpretação conforme a Constituição. Pega-se a leizinha, né, e combina essa lei com o princípio lá constitucional, que é da igualdade jurídica entre os gêneros. Acabou. Mas isso gerou um auê, mas gerou uma briga de foice. Eu cheguei, Ana, a quase ser apedrejado em palestras, eu me lembro. Na época eu estava como chefe de gabinete na Secretaria de Justiça e fui convidado para dar uma palestra sobre a Lei Maria da Penha. Eu comecei falando sobre isso, da aplicabilidade dela a qualquer violência doméstica. O mundo caiu na minha cabeça, a plateia tinha 99% de... Foi foi uma tortura psicológica. A gente conseguiu conduzir bem o negócio, mas foi um sintoma de que, a conquista da Lei Maria da Penha fez que as pessoas perdessem a noção da dignidade de outras violências tão graves quanto aquela contra a mulher no ambiente doméstico. Aí as pessoas pensam, mas Hamilton, a história mostra que a mulher é majoritariamente a vítima. Isso é verdade. Não há dúvidas, isso é verdade. Nós temos, dentre as diversas dívidas históricas que nós temos essa com o gênero feminino, não é? Além da violência, a questão profissional, não é? A questão mesmo da credibilidade intelectual, enfim. Porém, isso não significa que um avô, quando é espancado por um neto em casa, um idoso, que um namorado que seja espancado pelo seu parceiro no ambiente doméstico também, uma esposa mais agressiva que agrida o seu marido, que a dor desses homens seja menos importante que a dor das mulheres agredidas. Quando a Constituição criou a igualdade entre homens e mulheres, ela quis dizer o seguinte: a dor do homem e a dor da mulher tem igual peso para mim, Constituição. Por isso, eu entendo, é inquestionável que a Lei Maria da Penha também deva ser aplicada, como tem sido pelos tribunais por aí, à violência doméstica contra qualquer violência doméstica, porque o princípio da igualdade atinge a todos nós. E é importante isso mesmo, Hamilton, que você está falando, porque é no âmbito familiar. E assim, você deu exemplos do avô, do parceiro, mas tem inclusive dos filhos que também, do sexo masculino, que também são agredidos. Então é assim, mesmo você falou quando a lei foi sancionada, só que se você também for dar essa palestra hoje, a polêmica também gira ainda muito forte. E você atribui que essa polêmica ainda gira nos momentos atuais, por quê? Falta da informação ou realmente é a mídia que acaba sempre levando e fazendo com que realmente a pessoa atendem, né? Aquele que não seja da área jurídica, que seja somente a proteção contra a mulher, para a mulher, melhor. Ana, eu acho que é um combinado disso tudo, porque é uma junção perversa disso tudo. Primeiro, a tal da esquizofrenia social, né, a que eu fiz referência, pelo amor de Deus aqui, esquizofrenia é uma metáfora pela Elza Pádua, numa tese de doutorado, relacionando, querendo dizer que nós confundimos o bem com o mal muitas vezes, isso gerando patologias sociais. Também é um problema de desinformação, não é? Há uma divulgação muito torta da nossa legislação. Eu conversava isso com meus alunos ontem, em sala de aula. O direito, ele deixou há muito tempo de ser um monopólio dos advogados, juízes, promotores, delegados. O direito hoje, ele está na mão e na voz de todas as pessoas. Isso não é negativo. O problema é que as pessoas que não são da área do direito acabam, sem essa intenção, evidentemente, acabam disseminando ignorâncias, acabam multiplicando informações equivocadas. Veja o episódio recente daquele estupro em Santa Catarina com a youtuber, não é? Veja as informações equivocadas a respeito de inquéritos policiais barulhentos, em que você tem pré-condenações antes de
da abertura do próprio inquérito, e depois, quando o réu é absolvido, você não vê uma nota sequer para se corrigir esse erro. Então, essa desmonopolização do direito, ela é positiva porque facilita ou tende a facilitar que as pessoas alcancem o conhecimento do direito, isso é bom, mas tem esse efeito ruim, que é muita ignorância ser disseminada a ponto de criar-se um senso comum negativo sobre o funcionamento das coisas. Um deles é esse, não é? Nasceu a Lei Maria da Penha falando apenas sobre mulher, ninguém cuidou de divulgar que a lei tem que ser aplicada conforme a Constituição, e se a Constituição diz que homens e mulheres são juridicamente iguais, acabou. A Lei Maria da Penha é aplicada também a homens e mulheres, sob pena dela ser tida como inconstitucional, o que não é o caso. Não é? O que não é o caso. E eu vou dizer, viu, Ana, eu encontro colegas ainda que sustentam de que não, se o homem quiser uma lei, se o homem quiser ter a proteção contra a violência doméstica praticada contra si, ele que cria uma lei para ele que consiga que o Congresso aprove uma lei para ele. Oi! Não é necessário. O direito tem um instrumento chamado hermenêutica jurídica, interpretação, né, que é uma técnica muito sofisticada, obrigatória a todos nós, profissionais do direito, para resolver essas situações em que a lei foi omissa, em que a lei está faltando. Não precisa esperar o legislativo para resolver o problema de dores de pessoas que estão aí, sofrendo violências. Não é? Só fazer um levantamento do índice de violência doméstica contra idosos, contra pessoas portadoras de deficiência, de qualquer gênero. Por que é que, sendo essas pessoas do sexo masculino, não se poderá aplicar a Lei Maria da Penha para punir-se mais gravemente o agressor? Por quê? Por quê? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer, não é? Primeiro, refletimos sobre essa esquizofrenia social de achar que uma conquista faz que nós possamos perder a noção da dignidade dos demais. Vamos tomar cuidado com isso. Segundo, tomarmos cuidado também com, quando formos informar as pessoas sobre os direitos, por favor, consulte um especialista. Não espalhe informação ignorante, que você cria um senso comum negativo. Exatamente, exatamente. E isso que você está falando, eu até gostaria que você explicasse, Hamilton, vou até controlar o nosso tempo aqui, porque você falou um fato muito importante, principalmente da vítima, que ele saiba que ele pode ter essa proteção jurídica, enquadrando na Maria da Penha, para que tenha essa penalização agravada, porque senão ele entra na questão penal comum. Então explica isso para a gente, até para que os nossos ouvintes saibam exatamente como que seria isso na prática. Sim, sofrida a agressão, e o Supremo Tribunal Federal já foi bem clarinho, dizendo o seguinte: nos casos de violência doméstica, não é mais nem necessário a vítima concordar com a investigação, o processo e a punição do seu agressor. Se a vítima eventualmente estiver constrangida de denunciar o seu agressor esposa, seu agressor marido, seu agressor neto, seu agressor filho, não precisa se preocupar, porque o Ministério Público vai tocar o processo regularmente, independentemente da vontade da vítima. Isso foi muito bom, porque a vítima já está vivendo uma situação de crueldade, de ameaça. Ela ainda tem que ter a obrigação de fazer a tal da notícia do crime, de autorizar a denúncia. Não é necessário mais, independe da vontade da vítima. Dessa forma, se um vizinho souber, se um parente souber da agressão, lavra-se o boletim de ocorrência e o processo penal se abre para prosseguir com as apurações, as investigações, dar continuidade à produção de provas e condenação, sem contar as medidas protetivas durante o inquérito e durante o processo, né? A gente sempre recomenda que a pessoa tenha um advogado para acompanhá-la, para poder ver esses meandros burocráticos. O advogado tem mais tarimba, as coisas ficam mais ágeis. Mas nós temos outros caminhos, temos defensoria pública,
né? E o próprio Ministério Público, que é hoje o nosso custos iuris, né? O fiscal da legislação como um todo, ele faz esse trabalho de dar esse apoio à vítima. Então, sofreu agressão, mesmo que você não queira, alguém por você pode fazer chegar a informação à delegacia e o processo corre e, a partir daí, medidas protetivas de afastamento do agressor em relação a você, de continuidade do processo para que ele seja condenado, e isso deve ser feito porque essa lei precisa ganhar efetividade. É muito importante que os potenciais agressores saibam que não ficarão impunes, não é? Que a vivência doméstica em que as pessoas se confiam entre si, em que você imagina que esteja vivendo com alguém que lhe queira bem, a violência doméstica ela é uma monstruosidade bastante diferenciada, porque você está sendo agredido por alguém que você imaginava que queria o seu bem. Você está sendo agredido por alguém contra quem você não tem defesa nenhuma. Exato. Você não tem defesa e até nenhuma. mesmo a pessoas que você sempre protegeu, né? E hoje você está ali diante do seu algoz, na maioria das vezes. No caso dos filhos, dos netos. Sim, esses casos... Ana, quando eu vejo casos de agressão contra idosos, por exemplo, eu não me contenho, porque o idoso ele é o vulnerável do vulnerável, não é? Ele é vulnerável fisicamente, porque a vida, a natureza já está dando os sinaizinhos de que ele não tem condição de enfrentar determinadas coisas. Ele é vulnerável também porque ele imagina que tudo que ele fez por aquele filho, por aquele neto, por aquela filha, por aquela neta, de alguma maneira vai criar uma camada protetora de afeto em torno de si. Então ele tem dupla razão para se sentir seguro. E quando ele vivencia a situação de agressão, para ele o trauma é muito maior. É muito maior. E qual o problema, então, de você usar a Lei Maria da Penha para punir mais gravemente esse agressor, desse velhinho, desse idoso do sexo masculino? Por que não? Pela Constituição, isso é perfeitamente possível, né? E nós temos tido essas decisões corajosas e tecnicamente corretíssimas, garantindo isso que eu acabei de descrever para vocês. Ótimo. O Hamilton, só para fecharmos, agora são 12h57, porque se fala muito a respeito dos tipos da violência contra a mulher, né? Violência física, psicológica. Eu gostaria que você, por favor, fixasse aqui novamente, para os ouvintes que estão aqui agora, somente para fixar essas questões, porque principalmente quando você falou a respeito dos idosos, a gente sabe que também quando há um dano no patrimônio também é caracterizado violência. Você poderia explicar isso para a gente, por gentileza? Porque às vezes a pessoa fica vítima, mas eu não fui agredido fisicamente. Então eu gostaria que você explicasse isso também, as outras formas de violência. E aí sim a gente fecha a nossa entrevista hoje. A Lei Maria da Penha, ela procura ser didática, né, Ana? E ela, então, fala de violência física, patrimonial ou psicológica. Ou seja, agrediu o corpo da vítima, um soco, uma surra, um espancamento, agrediu o patrimônio da vítima, no sentido de, por exemplo, deixou de fornecer o adequado sustento para poder constranger a pessoa a não deixá-lo. Não é? Há aqueles casos, sim, de maridos que, para constrangerem a esposa, para poderem chantagear a esposa, evitam que ela tenha acesso a dinheiro, deixam de fornecer os mantimentos, os suprimentos alimentares adequados. A pessoa fica à míngua em casa, não é? Sem acesso à conta bancária, com cartão bloqueado pelo marido ou pela esposa. Isso é violência patrimonial. E também a violência psicológica, né? Todo tipo de assédio moral, de tentativa de desqualificar as virtudes da pessoa, de colocar a pessoa para baixo, né? Aquela velha história de estar discutindo com a mulher, qualquer coisa, você está louca, você é louca, espalha para todo mundo que ela é louca. Não é? Isso é constrangimento psicológico.
todos esses três, o constrangimento físico no seu corpo, o constrangimento patrimonial, tirando de você o acesso a meios de subsistência, e o constrangimento psicológico, mexendo com a sua mente, com as suas emoções, com a sua saúde mental, todos eles são puníveis pela Lei Maria da Penha como formas de violência, não é? E repito, violência contra qualquer pessoa no ambiente doméstico. O gênero não importa, não importa. Ótimo, ótimo. Professor Hamilton, muito obrigada mesmo. Eu espero estar aqui novamente em breve com você. E é isso, pessoal. Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Estaremos aqui na próxima terça-feira, neste mesmo horário. E mandem perguntas, sugestões, participem conosco do quadro. Muito obrigada, Milton, e obrigada para vocês também, ouvintes. Boa tarde a todos. Grande abraço a todos, obrigado mais uma vez, viu? Quero estar com vocês várias vezes. Com certeza, um prazer enorme. É isso, pessoal. Boa tarde para vocês, até mais. Você ouviu a Guardiã da Justiça. Música e informação na palma da sua mão.